você tem uma redução desses juros, você tem uma redução dessa multa e você tem uma completa exclusão desse encargo de 20%. Então, e esqueci um detalhe, ainda o contribuinte ainda consegue, fica com o nome limpo, né? Porque na hora que ele parcelou... consegue reduzir 50%? Então, pagar na vista, cash? Algo parecido com isso? Nós temos que identificar qual tipo de débito, porque quanto mais antigo o débito, maior ele tem um acréscimo de multas e de juros. Sim. Quanto mais antigo, maior será a redução. Aí, infelizmente, cada caso a gente tem que analisar para identificar qual é o percentual da redução. Porque você vê em contencioso, pode ser que na Secretaria de Finanças, Fazenda ou tão Receita, eles são tão rígidos quando você até querer fazer uma composição. Porque muitas vezes aquele empresário, o micro, o médio, ele quer pagar, ele não tem aquele dinheiro e nem quer parcelar. E você não vê uma flexibilização, facilitar. Você tem que esperar talvez um refins chegar e o Estado poderia fazer um caixa. Né? Não é querer beneficiar o devedor, mas eu acho que deveria cada caso ser analisado na sua peculiaridade para poder dizer, o Estado arrecadava e eu resolvi o meu problema. Eu tenho um cliente americano, ele dirige uma empresa brasileira, ele vem uma vez por mês para se inteirar dos assuntos e, como todo americano, ele gosta de conversar com o advogado. E ele comentava comigo essa semana que, quando ele deve um tributo no estado dele, nos Estados Unidos, ele pode procurar o fisco federal, estadual e negociar dívidas. Pagando à vista pode ter um desconto, encontra uma forma de pagamento. Infelizmente, no Brasil isso não é possível, porque a cobrança de tributo é uma atividade, como consta no Código Tributário Nacional, é plenamente vinculada. Ou seja, o agente público, o agente fazendário, ele não tem margem para acordo. Todo e qualquer benefício que ele possa fazer naquela transação já está expressamente previsto em lei. E transigir é você poder renunciar a algumas coisas. Se a própria lei já prevê aquela renúncia, não está havendo qualquer tipo de transação. Erinaldo, as pessoas falam, entra governo, sai governo, principalmente o governo Lula, que alardeou fazer uma reforma tributária, né? E não sai. Eu queria que no bloco seguinte, você, como especialista em direito tributário, por que essa reforma tributária não sai? Interessa a quem? Tá ok? Era um minutinho só. Para firmar contratos, fazer negócio, comprar, vender, consulte sempre o seu advogado. É a única forma de garantir uma relação comercial justa e correta. Consulte sempre o seu advogado. Você só tem a ganhar. Programa Contraponto. Oferecimento. Estamos de volta e vamos dar continuidade à entrevista para Erinaldo Dantas, advogado. Erinaldo, no bloco passado eu perguntei. Só que se fala aqui, né, dentro do governo, sai governo, né, reforma tributária, teve Fernando Henrique Cardoso, Lula. Por que não sai? Interessa a quem? Parece que é difícil o negócio. Vamos por partes. Em primeiro lugar, a reforma tributária. As propostas que foram apresentadas de reforma tributária, elas têm dificuldade de aprovação porque a reforma tributária, os projetos que foram apresentados, eles não interessam à sociedade. Eu costumo dizer que foram projetos para inglês ver. Mas são grandes economistas, né, os estudiosos do assunto que redigem. O problema de reforma tributária, sistema tributário, é que é parecido com convocação de seleção brasileira. Cada um tem o seu ponto de vista. E na hora que é apresentado, é um verdadeiro Frankenstein. Existe uma ideia inicial e ela é toda costurada. Eu, particularmente, aí vai o segundo ponto, eu sou contra uma reforma tributária. Eu sou contra porque o que interessa para o contribuinte, para o cidadão, são duas coisas. Redução do valor do tributo e simplificação da legislação. São as duas coisas que interessam ao contribuinte. E para que você promova a redução do valor e a simplificação, você não precisa alterar o texto constitucional. Quase todos os tributos, eles são uma aplicação de uma alíquota sobre uma base de cálculo. Quem prevê essa alíquota? É a lei. É só você, pela lei, você reduzir o valor da alíquota. E a questão da simplificação é que não precisa mesmo envolver o texto constitucional. As próprias normas podem ser mais simples e alguns tributos poderiam ser destacados. Nós temos, por exemplo, o PIS e o COFINS, que incidem sobre o faturamento, eles têm um custo administrativo maior e não tem muita diferença um para o outro, já que eles, na realidade, têm quase uma natureza de imposto.
problema maior da reforma tributária é que o governo ele joga esses argumentos de forma falsa, de que a reforma vai solucionar esses problemas, quando na realidade o que a reforma tributária discute é a fatia da receita do bolo. A União tem o maior pedaço do bolo, os estados querem um pedaço maior, os municípios se sentem prejudicados, querem um pedaço maior ainda. Na hora que eles não conseguem fechar a fatia, o que é que eles fazem? Aumentam o bolo. E quem paga a conta? O contribuinte. As propostas que foram apresentadas de reforma tributária efetivamente não visaram, na minha opinião, em simplificar a legislação, não visaram em reduzir carga. Visaram tão somente em tentar aumentar a possibilidade de ganho por parte de estados e municípios. Parece ser, vontade mesmo é de melhor repartir o bolo. Mas mesmo para repartir o bolo, eles não estão encontrando assim, uma forma consensual de chegar a esse entendimento. Os estados ficam discutindo se é de tributar na fonte, na origem, ou no consumo, enfim. Tem polêmica para todo lado. O produtor se sente desprestigiado, o consumidor se sente desprestigiado, o Estado, a União quer mais, o município puxa para o outro lado. E aí, você não concilia. Aparentemente é isso. Todo mundo querendo uma maior participação, né, e não há conciliação. E qual caminho a gente deve trilhar? Qual é a sua expectativa? Eu acho que com a situação, com esse, vamos chamar, caos tributário que a gente está vivendo, enquanto sociedade civil organizada, eu acho que a gente não pode acreditar tão somente naquilo que é passado através da mídia de reforma. Muitas vezes o governo ele passa um discurso e apresenta um projeto completamente diferente. Esse projeto está enganchado na aprovação, esse atual projeto, porque tanto os estados quanto os municípios estão inseguros enquanto eles vão ser afetados com a arrecadação. A maior parte das disposições desse projeto se remete para leis complementares, leis ordinárias, que podem prejudicar o valor que vai ser destinado da parte do bolo para estados e municípios, que causam uma insegurança. Eu acho que enquanto sociedade civil organizada, a gente tem que se manifestar contra esse tipo de propositura e brigar sempre, lutar de forma aguerrida contra qualquer tipo de aumento de tributo. Nós chegamos ao nosso limite de capacidade de pagamento. Como bem falou o Freitas Júnior, a nossa ideia, o ideal seria em que você pudesse reduzir o valor do tributo, ampliando a base. Você consegue ser através de uma transparência fiscal, como acontece nos Estados Unidos e na Europa, na hora que eu compro um produto, eu sei aquilo que eu estou pagando. Mas nossa base já é muito dilatada e é paupérrima. Mas só para que tributar mais ainda essa mas, Alfredo, trazendo aqui bem na prática, agora com a crise mundial, o governo federal teve a questão dos automóveis, né, das motos, a linha branca, como eles chamam, do material de construção. E ficou mais do que provado, você vê os recordes de venda desses produtos. Quer dizer, ele aumentou a base, as pessoas tiveram o preço diminuiu, quer dizer, o crédito está aí, foi parcelado, aumentou a base. Que eu acredito, Erinaldo, que o governo federal vai ficar até refém ele vai ter como voltar mais atrás. Na hora que ele voltar, vai diminuir o consumo, aí vai dar desemprego, que é na indústria, vai diminuir a arrecadação, né? Ou ele vai ter que manter fixa essa redução, né? Acho que a cada 90 dias, né, Alfredo? Mas... Ele fica reeditando, ou então ele vai diminuir a arrecadação. Como bem falou o Freitas Júnior, Alfredo, a ideia de aumentar a base não é eu tentar cobrar imposto de renda de quem é miserável. Não. Se eu reduzo o preço do tributo de alguns produtos ou serviços, eu estou estimulando o consumo. Então, eu estou trazendo para a tributação alguns consumidores que sequer cogitariam essa possibilidade. Fora, né, Foi o que aconteceu com o IPI. O governo tem usado como argumento para o cancelamento do benefício do IPI dos carros, da linha branca, dos eletrodomésticos, tem usado como argumento de que a redução do imposto ela causa um impacto imediato. Após esse impacto imediato, existe uma acomodação. Natural que ocorra. É natural que ocorra. Mas enquanto um veículo custar mais caro, sempre vai haver uma quantidade menor de pessoas querendo comprar. Ou se você for um lojista, ou você vende um produto de um valor agregado muito pequeno, para que você tenha uma quantidade maior de clientes, ou você trabalha com uma linha mais refinada, com um valor agregado muito grande, em que você vai vender pouco. Os governos, tanto no âmbito federal, estadual, municipal, eles investem num valor agregado muito alto,
que dá estímulo à informalidade. O simples, super simples, que foi uma boa ideia, que já se iniciou até inclusive no governo